Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os motivos que pesaram na decisão da Ucrânia em 1994 de jogar no lixo o terceiro maior arsenal nuclear do planeta. Se você se interessa por história militar da Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais terríveis conflitos da história da humanidade. Se inscreva no canal e siga as novidades através do link aqui na descrição. Na segunda metade dos anos 80, a União Soviética estava dando claros sinais de que algo grave estava acontecendo. Após 4 décadas de desenfreada corrida armamentista e uma desastrosa política econômica, o outrora poderoso Império Soviético estava desmoronando. Mikhail Gorbachev, que tinha assumido a liderança soviética em 1985, tentou aplicar reformas profundas no partido e na economia, mas vieram tarde demais e não impediram a profunda crise que se instaurou na Rússia e nos demais estados soviéticos, com destaque para a Ucrânia, uma das repúblicas soviéticas mais importantes e estratégicas, responsável por boa parte da produção de grãos, e com uma grande e poderosa indústria naval e aeroespacial, com os ucranianos construindo grandes navios como os porta-aviões da classe Kuznetsov e os foguetes para os mísseis balísticos intercontinentais soviéticos. Apesar das reformas, no final dos anos 80 a Ucrânia vivia uma crise muito profunda, com mais de 90% da indústria e da agricultura sob controle de Moscou, com o desastre de Chernobyl de 1986 ainda muito vivo na sociedade ucraniana como uma prova do pouco interesse russo no bem-estar do país. No dia 19 de agosto de 1991, líderes comunistas reacionários tentaram assumir à força o comando da União Soviética por meio de um golpe de Estado, mergulhando no caos um país que já estava muito próximo do abismo. Toda aquela confusão foi aproveitada por repúblicas como a Ucrânia, que poucos dias depois, no dia 24 de agosto, declarou a sua independência, com um referendo realizado em dezembro de 1991, mostrando que 92,3% da população queria a independência do país. Com a independência, a Ucrânia herdou todas as armas, veículos, navios e aeronaves soviéticas que estavam naquele momento em território ucraniano, o que incluía 1.700 ogivas nucleares, quase 200 mísseis balísticos intercontinentais e 30 bombardeiros de longo alcance. Tudo isso passou a pertencer à Ucrânia em agosto de 1991, transformando aquele país, da noite para o dia, na terceira maior potência nuclear do planeta. Mas havia alguns problemas graves com relação a isso, com o principal deles sendo o bloqueio dos códigos das ogivas. Como podem bem imaginar, não há detalhes exatos sobre como isso funciona, mas as ogivas possuem códigos para desbloqueá-las e deixá-las prontas para uso. Mas esses códigos têm prazos curtos de validade, ao fim dos quais novos códigos devem ser inseridos, códigos que só podiam ser gerados por sistemas em Moscou. Outro problema grave era a manutenção das ogivas, que exigiam técnicos especializados que de tempos em tempos se deslocavam da Rússia para a Ucrânia para essa tarefa. Outra questão importante era que muitos mísseis balísticos intercontinentais e praticamente todos os mísseis de cruzeiro capazes de transportar ogivas nucleares tinham sido destruídos, danificados ou sabotados pelos russos antes de abandonarem as suas bases na Ucrânia e retornarem para a Rússia. De acordo com algumas fontes, a Ucrânia precisaria, na melhor das hipóteses, de pelo menos 2 ou 3 anos para começar a operacionalizar algumas ogivas. E precisaria também investir muito dinheiro nesse processo, um dinheiro que a Ucrânia simplesmente não tinha. Em 1991, aquele país estava autenticamente falido, sem reservas financeiras de qualquer espécie, já que tudo ficava nas mãos do Banco Central de Moscou, e também sem nenhuma linha de crédito internacional capaz de financiar uma operação tão complexa, demorada e cara. Além disso, os Estados Unidos, a ONU e a OTAN estavam muito preocupados com as mais de 2.500 ogivas que a Rússia tinha deixado nas ex-repúblicas soviéticas.
e temiam que essas repúblicas, todas elas falidas, ficassem tentadas a vender essas ogivas a países como o Irã e a Coreia do Norte, ou até mesmo para grupos terroristas. No início dos anos 90, alguns analistas diziam que a única forma da Ucrânia garantir a sua independência a longo prazo da Rússia seria através da ativação de, pelo menos, algumas dezenas de ogivas do seu arsenal original de mais de 1.700. Mas a pressão internacional para que as ogivas nas ex-repúblicas soviéticas fossem destruídas ou devolvidas para a Rússia era muito grande. Para os Estados Unidos, a ONU e a OTAN, era preferível que as ogivas estivessem todas sob a mesma guarda do que espalhadas por repúblicas recém-emancipadas com um futuro político ainda incerto, levando-os a oferecerem para a Ucrânia grandes quantias de dinheiro para que aquele arsenal fosse destruído e que o combustível nuclear fosse devolvido para a Rússia. Além dessa oferta, a comunidade internacional sutilmente deu a entender que se a Ucrânia não fizesse isso, sanções seriam aplicadas contra o país, o que seria uma autêntica pá de cal na economia ucraniana que ainda não tinha conseguido sair do atoleiro. E assim, diante de todas as dificuldades técnicas que referi aqui, dificuldades que exigiriam muito dinheiro para serem contornadas, um dinheiro que a Ucrânia não tinha na época, e diante das ameaças veladas de sanções, numa altura em que a Ucrânia estava totalmente vulnerável e debilitada, o governo ucraniano aceitou o dinheiro oferecido pela comunidade internacional e destruiu todas as mais de 1.700 ogivas, enviando para a Rússia o respectivo combustível nuclear. Outra coisa que os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido deram para a Ucrânia foi um pedaço de papel no qual rabiscaram alguns pontos, nos quais a Rússia dizia textualmente que nunca, em hipótese alguma, iria violar a soberania ou a integridade territorial da Ucrânia, desde que a Ucrânia destruísse o seu arsenal nuclear. Em 2014, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, um território que pertencia à Ucrânia desde os anos 50 e que, por isso, estava coberto por esse pedaço de papel. Mas como a Ucrânia só tinha aquele pedaço de papel para se defender, acabou perdendo aquele território. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.